Olá, pessoal! Vamos lá para mais uma trilha da semana do dia 8 ao dia 14 de maio. Estamos aqui na semana pós-eclipse e nos encaminhamos para a lua minguante em Aquário, que acontece no final dessa semana. Então, estamos aqui ainda mergulhados na temporada de eclipse, não é mesmo? Passamos pelo eclipse solar em Áries, agora passamos pelo eclipse lunar em Escorpião, e a gente está se encaminhando para o minguar dessa temporada, né? Para o encerramento dessa lunação. Essa é uma semana ainda eclipsada, então é importante de levantar essa questão por aqui. É uma semana muito mais tranquila, então a gente pode dizer que a gente tem uma espécie, não vou dizer uma espécie de folga, mas uma espécie de caminho, né? Uma espécie de trilha que se abre depois de toda essa tensão. Então, essa ainda é uma semana com aspectos bem importantes no céu e que, portanto, promete também ser uma semana ainda bem impactante aqui na Terra. A gente já falou nas outras transmissões. Opa, tivemos aqui um pequeno problema com a internet, mas espero que retorne. Mas não caiu a transmissão, não. Pelo que eu estou vendo aqui, está tudo de pé ainda. Ai, minha deusa. Ajude-nos, Urano. Bom, e essa justamente é a semana que a gente vai ver Urano fazer conjunção com o Sol. Então, eu espero que ele nos dê uma forcinha aqui. Já voltou, já conectou. É que eu estou com o webinário transmitindo no YouTube, com a janela da transmissão que a gente vai ter aqui também. Então, tá tudo aberto ao mesmo tempo. Vamos ter um pouquinho de paciência com a santa internet. Bom, continuando. Essa é uma semana importante, né? Como já dei o spoiler aqui, pedindo ajuda dele, é uma semana que a gente vai ter o Sol em conjunção com Urano. Então, Urano está aí fazendo sua temporada no signo de Touro, e essa é a semana que o Sol em Touro alcança Urano. A gente tem Urano Casime, Urano nos raios solares, é uma semana bem uraniana. E Urano é o planeta do plot twist, né? Eu já contei muito a história dele por aqui. Ele é esse planeta, né, que na mitologia ele vai ter esse golpe de sorte de ser pego de surpresa, então ele traz muito dessa ideia da ruptura. Urano também é o primeiro planeta a ser descoberto através do uso do telescópio, que é uma tecnologia. Então, ele está muito associado com a tecnologia, com a ciência, com a astrologia. É um planeta que fala muito a respeito de consciência, e essa é uma semana que a gente vê o Sol encontrando com Urano. Lembrando também que Urano é o regente moderno do signo de Aquário, aonde Plutão está entrando. Então, essa não é exatamente assim uma semana onde a gente vai ter aquele desaguar pós-eclipse, que é aquela ideia da lua minguante, onde vem para baixar a poeira da lua cheia e fazer com que as coisas fiquem mais tranquilas, mais calmas, mais leves, mas não é exatamente esse o espírito dessa semana de lua cheia. Pós-lua cheia, né? No caminho para a lua minguante. E a lua minguante é no signo de Aquário, né? Então, Sol em conjunção com Urano, lua minguante no signo de Aquário. É uma semana que essa energia aquariana estará com certeza muito pulsante. Ao longo da semana, a gente começa a semana com a lua em Sagitário. Hoje, no domingo, ela já está em Sagitário. Ao longo da semana, a gente vê a lua chegar em Capricórnio e já no final da semana ela entra no signo de Aquário. E tem uma peculiaridade, um probleminha, né? Uma questãozinha aí no meio do caminho, que a gente vem falando aqui já há bastante tempo, desde do Guia Prático para o Ano da Lua, que é essa supertensão que vai acontecer no céu agora nessa segunda quinzena,
no primeiríssimo grau dos signos fixos. Então, Júpiter está chegando em Touro, Plutão a recém chegou em Aquário e Marte se encaminha para Leão. E eles vão formar aquele triângulo vermelho de uma super tensão no céu. Isso já começa a reverberar essa semana. Na semana que vem, a gente vai ter no dia 17 de maio a quadratura de Júpiter e Plutão ficando exata. Então, isso já é na próxima quarta-feira, querendo trazer também essa noção de tempo para a gente poder se situar um pouquinho melhor aqui na trilha. Então, agora tem a quarta-feira do dia 10 e a próxima quarta-feira já é essa quadratura ficando exata. Temos aí a lua nova em Touro. E na outra semana, na outra quarta-feira, na terça, para ser mais exata, que é no dia 23, a gente tem a quadratura de Marte e Júpiter ficando exata. Então, semana que vem, isso aí já vai estar latente no meio do caminho. E nessa semana, a Lua passa por Sagitário agora no domingo, na segunda-feira, e agora no dia 9, na terça-feira, ela já chega em Capricórnio. Terça-feira é um dia ainda bem auspicioso, bem iluminado, bem bacana, porque a gente tem outros aspectos acontecendo no céu, né, que é justamente Vênus e os nodos, né? Vênus está chegando no signo de Câncer hoje, no domingo, no dia 7, e agora, já no início da semana, vai traçar um trígono com o nó do sul, que está em Escorpião, e um sextil com o nó do norte, que está em Touro. Então, nós temos Vênus aí fazendo um bom aspecto com a cabeça e a cauda do dragão, os nodos lunares, aonde a gente acabou de ter um par de eclipses aí nessa temporada. Então, o início da semana, segunda, terça, quarta, são dias que nós temos esses aspectos que são importantes, estão acontecendo entre os signos de terra e água. Então, tem Vênus chegando no signo de Câncer, Saturno que está chegando no signo de Peixes. No final da semana, a gente vai ver Vênus em Câncer fazendo trígono com Saturno em Peixes, Sol e Urano no signo de Touro. Então, essa fluência entre terra e água, que é o grande barato, o grande jogo do ano da Lua, ela flui com muita intensidade nessa semana. Inclusive, Mercúrio, que está finalizando a sua retrogradação, vai traçar bom aspecto também com Vênus e Saturno lá no final da semana. Então, é uma semana bem interessante nesse sentido de trazer resistência para a gente e também um olhar mais venusiano, mais afetivo para os nossos caminhos e a nossa trilha. Mas a gente vai ver ao longo dessa semana, quando a Lua estiver saindo de Capricórnio e entrando em Aquário, isso vai ser já no final da quarta-feira, na noite do dia 10, entrando também na madrugada de quinta. Então, quando a Lua fizer este movimento, a gente vê ela fazendo a conjunção com Plutão. E antes de fazer a conjunção com Plutão, vai fazer a quadratura com Júpiter e a oposição com Marte. Então, no final dessa semana, a partir de quarta, a gente vai ver a Lua fazer esse caminho no céu, ativando esses três planetas que vão se encontrar em uma grande tensão já na próxima semana. Tá? Então, essa é uma semana, como eu falei, que traz esses aspectos muito fluentes, muito positivos, traz a lua minguante da temporada de eclipse, então vem encerrar a lunação da temporada de eclipse, traz também, né, esse bom aspecto entre Vênus e Saturno, mas tem aí algumas questõezinhas ao longo da semana que são mais complicadas. Essa semana a gente vai ter também aqui na área de membros outras transmissões. A gente tem transmissões a mais no mês de maio, tá? Então já vou avisando para quem quer se inteirar melhor do que está acontecendo no céu, vai estar chegando amanhã uma transmissão especial só sobre a quadratura entre Júpiter e Plutão,
E nós teremos também a transmissão especial de como aproveitar a temporada de Júpiter em Touro e de Marte em Leão. São os dois grandes posicionamentos que a gente vai ter no céu no mês de maio, né? As mudanças importantes de signo que a gente vai ver já na próxima semana, Júpiter chegando em Touro e no final do mês, Marte chegando em Leão. Então, a gente vai ter uma transmissão a mais que eu fiz ontem, que é uma transmissão, uma aula, na verdade, de 1h40, onde eu mostro para vocês os eclipses de 2019 até 2023. Tá? Então, é uma aula bem especial que eu fiz, porque muita gente que está aqui na área de membros não fez alguns dos cursos anteriores, e até mesmo quem está fazendo o curso aqui na trilha desde o ano de Mercúrio não tinha visto o mapa dos eclipses de 2019 e 2020, que a trilha nasceu no eclipse de 21 de junho de 2020, então eu não tinha mostrado ainda. E aí eu resolvi puxar esse assunto para a gente poder fazer esse grande encerramento, né, no eclipse lunar em Escorpião, e entender também o ciclo entre Júpiter e Plutão, que é um ciclo importante que a gente está vendo ecoar aqui no mês de maio e que iniciou agora lá em 2020, né, na conjunção em Capricórnio. Então, isso tudo é muito importante. A gente tem um outro ciclo que também é importante acontecendo agora no céu, que é a oposição de Marte e Plutão. Então, eu fiz essa aula, que é uma aula um pouco maior, para vocês poderem entender um pouco melhor o que significa isso, tanto na coletividade quanto na nossa individualidade. É de fato um momento muito importante. E para quem está assistindo o corte desse conteúdo aqui no YouTube, eu convido a acessar a área de membros da Trilha Celeste, que é apenas R$ 47,90 ao mês. E se tem algum mês que eu aconselho a pessoa a se inscrever, é o mês de maio. Tá? São mais de 4 horas de conteúdo todo mês. No mês de maio a gente já passou das 4 horas, então assinando tem acesso a todo o conteúdo já publicado. E no mês de maio a gente está tendo muitas transmissões especialíssimas, tá? Então, para quem quer ter acesso ao conteúdo da trilha na íntegra, acesse a área de membros na Hotmart. Bom, aqui não teremos mais o corte para o YouTube, e agora a gente vai falar mais detalhadamente sobre o céu dessa semana, e vou iniciar a transmissão para as pessoas, alunos e alunes da área de membros, para a gente ver esse movimento do céu ao longo da semana. Então, o resumo da semana já foi, já deu para entender que é uma semana de lua minguante em Aquário, é uma lua que vem terminar essa temporada de eclipse, mas, entretanto, todavia, a gente não vai ter, assim, exatamente um respiro, né? Porque o que a gente espera no fim de uma temporada de eclipse é um alívio, e aqui não é exatamente isso que vai acontecer, não, tá? Então, já deu para entender que essa é uma semana que ainda traz uma grande intensidade. E, na verdade, gente, se a gente vai olhar, eu estava olhando para a semana antes de vir aqui gravar, se a gente vai olhar para essa semana, a gente vê que ela é, na verdade, a construção da grande tensão, do grande clímax, pensando assim como roteirista, né, como escritora. A gente pode ver que essa é a semana que vem armar esta grande quadratura que a gente vai ver no céu ao final do mês. Tá? Então, olha, minha gente, vai ser uma semana muito importante, uma semana estratégica. Eu vou mostrar aqui para vocês, tintim por tintim, para vocês poderem entender um pouquinho melhor, tá? Mas, bom, iniciando aqui o compartilhamento de tela. Não se assustem, é uma semana que ela é importante da gente usar no nosso caminho. Inclusive, eu recortei aqui esse. Não ficou tão legal, mas é um desenho bem
feito, né? O símbolo está bem feito. Esse é o Vesigir, um símbolo. Então eu recortei esse símbolo, que ele é um símbolo que eu gosto muito, um símbolo viking, um símbolo nórdico e que vai falar de bússola. Os vikings eram exímios navegadores e trabalhavam muito com a luz das estrelas. E esse é um símbolo que vai falar de encontrar a direção, mesmo dentro do céu mais turbulento. Esse é um símbolo mágico islandês que vai trazer essa ideia de encontrar o seu caminho, encontrar o seu percurso, mesmo num clima ruim, mesmo no meio da tempestade. Então, eles carregavam esses símbolos nos escudos, nos barcos, em toda a indumentária que eles conseguiam colocar, justamente para não se perder no meio das tempestades, né? E mesmo quando o caminho era desconhecido, e eles faziam isso para caramba, né? De se enfiar no meio do nada para se enfia no meio do nada para tentar percorrer esse caminho, usavam esse símbolo, né, esse amuleto para se proteger. Essa é uma semana que é uma semana em que a gente vai ver muita luminosidade na nossa trilha. Se a gente for pensar que no eclipse a gente perde acesso à nossa consciência ou à nossa visão, tanto a nossa consciência mental, né, a nossa consciência mais no sentido prático, quanto a nossa consciência emocional, porque entramos em contato com emoções muito profundas e com o inconsciente muito profundo, a conjunção de Sol e Urano, que a gente vê acontecer ao longo da semana, e é importante de frisar para vocês que ela fica exata agora no dia 9 de maio, porém, ela vai ecoar ao longo da semana. Então, é uma conjunção que reverbera muito na segunda-feira, no dia 8, e ainda na quarta-feira, do dia 10. E como no final da semana tem a lua minguante em Aquário, que é o signo de regência de Urano, a gente vai ter essa energia uraniana transbordando pela semana. E Urano é o planeta da consciência, ele também é o planeta da ruptura, do plot twist, aquele, né, que vem, como aconteceu com ele, de ser pego de surpresa no meio da noite. Então,